Queridos irmãos, hoje a liturgia nos apresenta dois cânticos, duas orações. A oração de Ana e o cântico, o hino de Maria Santíssima. São duas expressões maravilhosas de agradecimento, de engrandecimento de Deus. No primeiro caso, Ana foi aquela mulher que teve de sofrer a dor da espera. Era casada, não conseguia ter filhos, então ela pedia ao Senhor um filho, até que em um determinado momento ela já não queria mais um filho, nem por causa do filho mesmo. O marido queria arranjar outra para poder lhe dar o filho que Ana não lhe podia dar. Então ele arranjou uma outra mulher, casou-se com ela, chamava-se Penina, e quando ela teve esse filho, ela humilhava Ana. Então Ana, cheia de dor, cheia de humilhação, foi até o santuário do Senhor em Silo, e a oração dela se misturou com um choro de tal modo que o sumo sacerdote Eli achou que ela estava embriagada. Assim como acharam que os apóstolos estavam embriagados na manhã de Pentecostes. E naquele ponto ela já não queria mais um filho, não era nem por causa do filho, já não era mais nem por causa do marido, era simplesmente porque ela estava precisando ver Deus agindo na vida dela e ela precisava saber que havia um Deus em Israel. Até que ela ficou grávida. E este seu filho foi ninguém menos do que Samuel, o último juiz de Israel, aquele que ungiu Saul e Davi. Num período de grande desorientação para Israel, o tempo dos juízes foi um tempo de muita incerteza, de instabilidade. Do outro lado, Maria Santíssima. Ela que, como nós vimos na cena da Anunciação, tinha na alma o propósito de conservar a sua virgindade. É interessante isso, porque o texto diz que ela era desposada com José, mas quando o anjo lhe aparece, dizendo que ela vai ser mãe do Messias, ela diz: como? Se eu não conheço o varão. O que significa, portanto, a ausência de propósito de uma união carnal. Ela não estava realmente disposta àquilo por um impulso da graça. Então o anjo lhe diz que é por obra do Espírito Santo. Ela vai à casa de Isabel e escuta aquela profecia. Isabel, a mulher profetiza, mãe do profeta, mãe de João Batista, que abre a boca, diz que ela é bendita, que o filho dela é bendito, que ela acreditou, que tudo vai se cumprir como o Senhor lhe prometeu. Diante daquilo, diante de um extravasar profético, de um derramamento generoso do Espírito Santo, ela abre a boca e prorrompe num canto também profético.
entretecido de versículos da Escritura, o que mostra que ela era uma mulher bíblica. Estava mergulhada nos textos da Escritura Sagrada através da oração e da meditação. Um cântico no qual ela proclama a grandeza de Deus de um lado, e o enaltece, o exalta, e por outro, ela enaltece a humildade. Ela diz: o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, a quem eu magnifico, porque ele olhou para a humildade da sua escrava. Quem sabe no coração de Maria Santíssima o seu propósito de virgindade estivesse movido por um desejo secreto de fazer-se escrava da mãe do Messias. Por um pensamento tão humilde de sua indignidade, de fato, a graça de Deus na sua alma devia ser tão grande. E quando a graça de Deus é muito grande em nós, nós nos vemos exatamente assim no nosso nada, que ela se devia considerar inapropriada. Então escolheu a virgindade como meio de ser mãe, ou melhor, serva da mãe do Messias. Doravante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Por quê? Porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo. A sua misericórdia se estende de geração em geração a todos que o temem. Ou seja, ao invés de surfar na grandeza de Deus, ela contempla essa grandeza por baixo e se compraz em ver-se assim tão pequena. Nosso Senhor diz no Evangelho que os humildes, aqueles que se humilharem, serão exaltados. Mas justamente porque a grandeza da santidade traz consigo uma luz tão grande, que nos faz chegar à conclusão que chegou Santa Míriam de Jesus crucificado acerca de si mesma. Ela dizia: Je suis le petit rien. Eu sou o pequeno nada. Não apenas um nada, mas um pequeno nada, ou seja, algo ainda menor do que o nada, se é possível dizer isso. A graça causa isso em nós. Mas, ao mesmo tempo, a graça nos leva a confessar essa lógica totalmente paradoxal de Deus. Porque ela diz: Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos, elevou os humildes. Que coisa grandiosa essa! Ou seja, os homens, quando têm grandes projetos para fazer, procuram as pessoas capacitadas para aquele projeto. Deus, quando tem um grande projeto a fazer, Ele procura quem é mais incapaz. Ele busca os instrumentos mais frágeis. Deus escolhe os piores. Não é à toa que os homens que mais conquistaram coisas nesse mundo não eram cristãos. Os maiores imperadores, os maiores reis, os maiores dominadores, os donos das maiores empresas, não são santos. Porque Deus faz questão de escolher o que o mundo despreza. Ele gosta de quem é pequeno, de quem não tem classificação segundo os critérios dessa terra. E Ele se compraz.
em elevá-los por pura gratuidade. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. O que, na verdade, é lógico, porque quem está cheio não tem de que encher-se. Só pode ser cheio aquele que está vazio. Portanto, ele derrama a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade, justamente sobre quem é mais vácuo, de quem não tem nada, de quem chega aos pés dele e diz: Senhor, Tu és o meu tudo, como dizia São Francisco de Assis. Deus meus et omnia, meu Deus, meu tudo. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. A Virgem Santíssima tem uma consciência do seu papel na história que é inacreditável. Ela olha para trás e vê a promessa que Deus fez a Abraão. Ela olha para frente e vê todas as gerações que a chamarão de bem-aventurada, tendo na base a consideração do nada na nossa condição de criaturas. Que belos pensamentos para nós considerarmos as portas do Natal. Que nós precisamos cultivar um pensamento de humildade no nosso coração. Não nos vangloriarmos, nos esvaziarmos de toda e qualquer jactância, de toda e qualquer autoproclamação. Porque a matéria-prima com a qual Deus trabalha, essa consideração humilde de nós mesmos, que é o exato oposto do amor próprio, que é como que a raiz do pecado em nós. A humildade não vai muito na moda hoje em dia. Todo mundo se acha tão certo, tão inquestionável, tão infalível, tão perfeito, tão cheio de razão. Todo mundo sai por aí macetando os outros com as suas justificativas. Que espírito tão oposto ao de Jesus, que nos faz nos colocarmos por baixo, ao invés de querermos categorizar os outros de acordo com os nossos critérios de importância, nos faz estarmos no chão, prostrados por terra, talvez como a pobre Ana, chorando e dizendo: Senhor, eu só preciso de Ti, porque eu já perdi tudo. Essa humildade que Deus gosta. É para ela que Ele olha com amor, querendo encontrar o espaço para nos encher. Maria Santíssima queria ser a última, e por isso acabou sendo a primeira. Que nós aprendamos com ela a querermos também o último lugar, porque o último lugar é aquele pelo qual ninguém disputa, mas é aquele para o qual Deus tem os seus olhares muito bem dirigidos.